Meus queridos irmãos, é uma satisfação muito grande estar mais uma vez com vocês nas reuniões da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Nesta oportunidade, vamos fazer algumas reflexões em torno do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai. Allan Kardec inseriu uma passagem do Evangelho do capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 1 a 3, que nos diz, Jesus falando aos seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Uma passagem muito confortadora para os nossos corações, porque estava próximo o retorno de Jesus ao mundo espiritual pela desencarnação, e ele reúne a comunidade dos seus discípulos e diz para eles: Não se turbe o vosso coração, não se amedrontem pelo que vai acontecer. Creiam em Deus, que é o nosso Pai, e creiam também em mim. E aí ele enuncia o que nós conhecemos hoje na doutrina espírita como a pluralidade dos mundos habitados. Ele nos diz: há muitas moradas na casa do Pai. Isso é muito importante. Jesus, então, ele nos apresenta esse princípio que o Espiritismo desenvolve, nos dizendo que a casa do Pai é o universo e os mundos que circulam nesse espaço ilimitado são habitações para os espíritos que estamos em processo de evolução. As diferentes moradas, então, são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. É importantíssimo nós percebermos, meus queridos irmãos, como a doutrina espírita, revivendo os ensinos de Jesus, ela vem não só nos confortar, mas também nos esclarecer. Não se turbe o vosso coração, ou seja, tenhamos confiança, tenhamos aquela certeza fundada na justiça de Deus, no conhecimento da vida espiritual, de que tudo na terra está sob a direção divina. Não se turbe o vosso coração, ou seja, guardemos conosco o coração nobre e que, criatura alguma na experiência terrestre, possamos dizer a nós mesmos que estamos sozinhos. Não estamos sós, não estamos abandonados. Cada berço, cada reencarnação é início de uma viagem laboriosa para todos nós e vamos conquistando experiências valorosas para o nosso crescimento espiritual. Estando na Terra, reencarnados mais uma vez, nós nos defrontamos com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, com as pandemias, com as enfermidades de toda a ordem, e nós precisamos cultivar essa confiança em Deus, que é o nosso Pai de bondade infinita, e em Jesus, que é o nosso mestre, nosso modelo e guia. Não se turbe o vosso coração. Aqueles discípulos deveriam estar muito apreensivos, mas Jesus os acalma. Jesus os mantém naquele clima de confiança para o enfrentamento das lutas que iriam se desenvolver, principalmente depois da sua crucificação.
Queria nos dizer o mestre que o coração puro e intimorato é garantia da consciência limpa e reta. E quem aqui na terra dispõe da consciência limpa e reta, vence toda a perturbação e toda a negatividade, porque traz dentro de si a luz irradiante do Evangelho redivivo, das lições de Jesus para o caminho renovador. Perante o mundo, nosso mundo, com tantas tribulações nos dias que atravessamos presentemente, essa palavra de Jesus é extraordinária. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim, que sou o caminho da verdade e da vida. Através de mim, vós chegareis ao Pai. Como dissemos anteriormente, a casa do Pai é o universo. E nós estamos numa dessas moradas da casa do Pai, que é a nossa terra, é a nossa escola abençoada, que nos proporciona os meios para nós evoluirmos. Então não vamos maldigar a terra, mas vamos abençoar o nosso planeta, dizendo a cada momento para nós mesmos: tenhamos fé, pois o Cristo nos prometeu: vou preparar-vos o lugar. Sabia Jesus, meus queridos irmãos, que a construção do reino divino na terra é uma construção lenta, gradativa, em função das nossas conquistas evolutivas, e que cada um de nós enfrenta lutas, conflitos, dificuldades, mas apesar de todos eles, nós podemos preservar a confiança que significa a certeza da vida melhor, a vida espiritual ou a vida terrena, dependendo do nosso esforço. Temos a presença divina em nossas vidas permanentemente. A nossa vida terrena, meus queridos irmãos, ela é uma cópia imperfeita da vida espiritual. Mas quando Jesus também nos fala das diversas moradas da casa do Pai, ele também nos fala dos espíritos que estão no mundo espiritual, no estado de erraticidade, que é aquele estado em que os espíritos que reencarnarão, que precisarão reencarnar, nos encontraremos na vida espiritual. Então a erraticidade é esse estado também temporário em que os espíritos estão transitando da vida espiritual para a vida corporal. E nós sabemos que os espíritos de diferentes níveis evolutivos, esses espíritos podem estar em condições de felicidade ou podem estar se sentindo infelizes, tristes, desesperados, como consequência daquilo que realizaram enquanto estão vivenciando a sua experiência terrena. Neste mês, nós continuamos os nossos estudos em torno da obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, nos seus 155 anos, já que esta obra foi publicada no dia 15 de agosto de 1865 por Allan Kardec. E dentro desses estudos, meus queridos irmãos, nós percebemos ainda nesse capítulo 3º, que fala das muitas moradas na casa do Pai, que conforme se ache o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio onde ele se encontra. O que nos cabe fazer? Confiar, melhorar. Kardec também nos fala sobre as diferentes categorias de mundos habitados, como resultado do ensino dos espíritos, através das mensagens que Kardec catalogou dos espíritos comunicantes. Nós percebemos que do ensino dado por eles resulta que muito diferentes umas das outras são as condições desses mundos quanto ao seu adiantamento ou à sua inferioridade em torno dos seus habitantes.
Por isso, nós temos com a doutrina espírita a percepção de que a terra é a nossa morada, uma morada que nos oferece o ensejo para o nosso crescimento espiritual. Essas palavras de Jesus aos seus discípulos, essas palavras indicam, de fato, as diversas categorias de mundos habitados. São mundos como a Terra, em condições melhores ou em condições mais precárias. Mundos inferiores à Terra, onde a existência é toda material, onde reinam as paixões soberanas, onde a vida moral quase não existe, mas também, em contrapartida, mundos superiores, mundos elevados, onde os espíritos já fizeram as suas conquistas aqui no campo material, especialmente na compreensão e na vivência da lei de justiça, de amor e caridade. Kardec, dessa forma, classifica os diversos mundos em mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e provas. A Terra é um desses mundos, onde ainda estamos nessa grande luta para vencer o egoísmo, as más paixões, os maus sentimentos, mas estamos caminhando para os chamados mundos regeneradores, onde o bem supera ou predomina sobre a negatividade, sobre as coisas negativas, e caminhamos para a conquista dos mundos felizes, que são os mundos onde os espíritos que já transitaram por todas essas escalas do mundo primitivo, do mundo de provas e expiações, eles alcançam a sua desenvoltura espiritual na vivência da lei de amor. Mundos felizes. Podemos, no entanto, meus queridos irmãos, mesmo aqui na Terra, irmos trabalhando pela conquista dessa vibração interior, desse mundo interior, que tem que ser da consciência edificada no bem, das obras dedicadas ao próximo, pelo exercício da fraternidade, da caridade, do perdão, da indulgência, da tolerância. A Terra passa também por essa fase de melhoria e de progresso com os seus habitantes. Então nós estamos evoluindo, nós estamos caminhando para uma condição melhor. Kardec nos diz na obra A Gênese, no seu capítulo 18, que em muitos lugares da Terra conquistou-se o chamado bem-estar material, mas que havia ainda muito a realizar, e nós o sabemos aqui mesmo no nosso país. Há muito o que fazer pelo melhoramento das condições morais, das condições materiais em que estamos envolvidos. Então não basta só o bem-estar material, é preciso também o bem-estar moral, resultado da superação das nossas limitações, das nossas imperfeições. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, queridos irmãos, ela nos convida a todos para construirmos o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, porque através do amor fraterno nós poderemos nos tornar os novos samaritanos da parábola do Evangelho. Embora humildes e pequeninos, nós podemos estar convictos de que desfrutamos a eternidade, na qual poderemos viver felizes, desde que conquistemos essas condições de felicidade pela prática do bem e do amor ao próximo. Por isso, queridos amigos, sigamos a Jesus, o excelso timoneiro, acompanhando a marcha gloriosa de suor e de luta, em que porfiam incansavelmente os nossos benfeitores abnegados, nos conclamando
a uma vivência permanente do Evangelho de Jesus. Todos somos convidados, queridos irmãos, a tornarmos a terra um mundo melhor pela nossa mudança interior, pela nossa vivência das leis divinas ou naturais. São conquistas do Espírito. Como tornar a terra um mundo de regeneração? Pela superação das más paixões, das imperfeições de maneira geral, pelo exercício do bem, pelo progresso intelectual, pelo progresso moral, pela conquista de qualidades espirituais, para nos tornarmos o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, o homem de bem. Aquele homem que a cada momento está no seu esforço de superação de si mesmo, de melhoria da sua intimidade, procurando abraçar os seus esforços de construção no bem. Há muitas moradas na casa do Pai, nos disse Jesus, mundos habitados. A terra é um desses mundos que nos oferece a condição de melhoria espiritual, como dissemos. E aí, no finalzinho desse capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma linda mensagem de Santo Agostinho, que nós vamos ler alguns trechos para vocês. Diz o Espírito Santo Agostinho numa mensagem recebida em Paris em 1862. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Vejamos, meus queridos irmãos, na medida em que nós avançamos na escala do progresso, ou na senda do progresso, o mundo que nós habitamos, ele é o resultado das nossas vibrações, da nossa vivência, do que nós estamos fazendo. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Então, os mundos evoluem na medida em que os seus habitantes também vão evoluindo, vão progredindo. E em torno dos mundos de regeneração aos quais nós nos destinamos para superar ainda a chamada fase de mundos de provas e expiações, nos diz ainda Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo: contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Perseveremos então, queridos irmãos, no esforço de melhoria constante, de vivência do bem, aprendendo com Jesus, com as suas lições, a nos tornarmos cada vez melhores, compartilhando as bênçãos que o nosso planeta nos oferece,
mas fazendo o nosso esforço para torná-lo uma morada mais feliz, um ambiente melhor, onde possa reinar a verdadeira fraternidade. Que Deus então nos abençoe, queridos amigos, e que possamos continuar sempre a ouvir as lições da doutrina espírita, revivendo Jesus, nos trazendo o Mestre querido como modelo e como guia. Muita paz em nossos corações.